Boa noite, pessoal. Meu grupo ficou responsável pelo mito 6, preconceito linguístico. O certo é falar assim porque se escreve assim. O grupo é composto por Ana Letícia, Araceli, Geisiane, Carol, Lívia e Samuel Dias. Preconceito linguístico, mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Marcos Bannion é um professor, doutor em filosofia, linguística e escritor brasileiro com diversos prêmios e mais de 30 títulos publicados, entre literatura e obras técnico-didáticas. Nasceu em 21 de agosto de 1961 na cidade de Cataguases, Minas Gerais. O professor é conhecido por defender a revisão das normas cultas do português, pela inclusão de variações linguísticas e formas orais como expressão genuína e correta do português brasileiro. Em seu livro Preconceito Linguístico, Bannion defende com vigor a língua viva e verdadeiramente falada no Brasil. O preconceito linguístico vem sendo alimentado diariamente pelos meios de comunicação, que pretendem ensinar o que é certo e o que é errado, sem falar, é claro, nos instrumentos tradicionais de ensino da língua, ou seja, a gramática normativa e os livros didáticos. Preconceito linguístico é a discriminação entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há respeito pelas variações linguísticas que são formas de falar e escrever. Variações linguísticas são os sotaques, regionalismos, dialetos, gírias e outras diferenças de fala. Nosso país é rico em cultura, e as variantes linguísticas são prova disso. Para compreender o mito 6, o certo é falar assim porque se escreve assim, é preciso pensar em como a nossa fala de todo dia é distante da escrita, e nem por isso é errada. Mesmo que seja preciso ensinar a escrever e falar na forma padrão da língua portuguesa, o equívoco está no ato de colocar como erradas as variações de pronúncias, que são resultado de um histórico social e cultural dos falantes da língua portuguesa em diferentes regiões do Brasil. Precisamos rever o falar errado. Pessoas aprendem naturalmente a dominar o seu próprio idioma e a se comunicarem, ainda que de forma diferente da norma culta. O carioca diz esquentou e o mineiro esquentou. E sim, ambos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda língua do mundo existe um fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Isso mesmo, Carol. Portanto, ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial é algo fundamental, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificialmente e reprovando como erradas as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o nosso idioma. Infelizmente, existe uma tendência que é mais um preconceito, muito forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve, como se essa fosse a única maneira correta de falar português. A aprendizagem correta da ortografia oficial é muito importante, pois a escrita ela é uniforme para toda a língua, então assim todos precisam ler e entender o que está escrito. Mas há uma supervalorização da escrita no lugar da fala. Então, os diferentes sotaques, por exemplo, são expressões culturais próprias de cada indivíduo. E é impensável tentar suprimir essa identidade a fim de se criar uma língua falada, que, conforme o próprio Bannion descreveu como artificial. A proposta é que se ensine que, apesar da fala ser mais flexível e permitir formas variadas de pronúncia, a escrita precisa ser padronizada. Então, portanto, é mais justo e democrático dizer ao aluno que ele pode sim dizer bonito ou bonito, né? Porque a interpretação da palavra pode ser feita de forma particular, mas que ele só vai poder escrever bonito, B-O-N-I-T-O, porque é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o que está escrito. E tem mais, olhem essa situação, a palavra socorro. Se eu gritar essa palavra, ela vai ter muito mais eficácia do que a mesma mensagem escrita. É porque a nossa língua escrita ela é totalmente artificial.
ela exige treinamento, memorização, exercício, ela obedece a regras fixas, né, de tendência mais conservadora, além de ser uma representação não exaustiva da língua falada. Por isso que Bagno pontua que a língua escrita ela não traduz todas as inflexões, sentimentos e tons de voz que são expressos na língua falada. Ele enfatiza que essa supervalorização da língua escrita em detrimento da língua falada empobrece a língua como um todo, levando em consideração que boa parte dos significados serão perdidos por não haver uma forma de expressar as intenções da língua falada em sua totalidade. E que os livros de gramática mesmo da língua portuguesa, eles abordam apenas uma modalidade específica da língua, que é a língua escrita, literária e formal, deixando de fora as situações de variação da língua falada e as novas possibilidades para a língua escrita. A importância da língua falada para o estudo científico está principalmente no fato de ser nessa língua que ocorrem as mudanças e as variações que incessantemente vão se transformando. Então, do ponto de vista da história de cada indivíduo, o aprendizado da língua falada sempre precede o aprendizado da língua escrita. Isso quando a língua escrita acontece. Basta citar os bilhões de pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem, sem jamais aprender a ler e escrever. E, no entanto, ninguém pode negar que são falantes perfeitamente competentes em suas línguas maternas. Portanto, pessoal, escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas e ter todo um jogo de cintura para se comunicar com qualquer pessoa e em qualquer situação.